Meus queridos irmãos e irmãs, com muita alegria, aqui em nossa paróquia celebramos hoje o quarto dia da novena em honra à nossa padroeira, Nossa Senhora, Mãe dos Homens, celebrando também essa liturgia do 27º domingo do tempo comum. Eu estou falando nas minhas homilias desde ontem que a liturgia da palavra nos apresenta uma temática totalmente escandalosa para o mundo. Um grande desafio para nós sacerdotes, para nós padres pregarmos ela, e muitas vezes difícil para algumas pessoas ouvir estas palavras. Mas como eu estou dizendo, não são palavras minhas, não são palavras do Papa, não são palavras do magistério, é palavra do próprio Deus. E nós precisamos aceitar a palavra de Deus. Não é a palavra, não é a fé que se deve se adaptar ao nosso modo de vida, à nossa vontade. Somos nós que precisamos nos converter por meio da palavra. No Evangelho, Jesus diz: quem não acolher o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ou seja, quem não acolher a minha palavra, não permitir que a minha palavra transforme o seu coração, aquela pessoa não será salva. Por isso que São João Crisóstomo, ao pregar a parábola do semeador, ele diz que quando a palavra é semeada, ela deve produzir frutos, ela deve nos transformar. Mas se tal transformação não acontece, não é culpa do semeador, e sim daquele que não quis mudar de vida, que não quis se converter. Pois bem, na primeira leitura de hoje, tirada do Gênesis, nós vemos aqui o ato da criação. Deus, ele cria todos os seres, todas as criaturas, e entre elas o homem. Deus viu que o homem estava só, o homem estava muito sozinho. Então Deus, ele cria a mulher. Ele faz o homem dormir, ele tira um pedaço da costela de Adão e ali ele cria a mulher. E é tão bonito, eu falo isso em todos os casamentos que eu assisto, que Santo Agostinho, ele se interroga: por que é que Deus tirou um pedaço da costela e não de outra parte do corpo, tipo a cabeça, o pé ou o calcanhar? É muito bonita a resposta dele. Ele diz que Deus não tirou um pedaço da cabeça do homem para dizer que a mulher não é dona, ela não é senhora do homem. Ele não tirou um pedaço do seu pé, do seu calcanhar, para dizer que a mulher não é propriedade do homem, não é posse do homem, não é escrava do homem, mas tirou da costela para dizer que a mulher deve ser companheira do homem. E por aqui nós podemos compreender o que é o sacramento do matrimônio. E antes disso, Adão vai olhar para a mulher e vai dizer: desta vez sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Santo Agostinho diz que aqui foi a primeira declaração de amor na história de um homem por uma mulher. Então, quando Adão vê a mulher pela primeira vez, ele se alegra e diz: agora sim, ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Ou seja, uma pessoa que me complementa, uma pessoa que faz parte de mim. E assim nós compreendemos que o matrimônio é a união de duas pessoas, um homem e uma mulher que se amam. Um homem e uma mulher que decidem a viver uma vida juntos. Um homem que deixa seu pai, sua mãe, a casa paterna, a casa materna, a esposa, para viver a sua própria família. Por isso aquele ditado, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Ou seja, que agora eles vão viver a sua própria vida. E é esse o grande drama que nós percebemos no Evangelho de hoje. Porque qual que é o centro dessa liturgia? É Jesus nos mostrando que a dignidade do sacramento do matrimônio não se apaga. O que vai apagar é a morte. É o que os casais, os nubentes, prometem no dia do seu matrimônio. Prometa amor e fidelidade, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe. Então, é indelével o sacramento do matrimônio. O que Deus uniu,
o homem não separa. E depois Jesus vai falar de uma situação bem, que de fato, o Papa Francisco fala muito isso, principalmente na sua encíclica, Amoris Laetitia, sobre essa questão dos casais de segunda união, É o próprio Cristo que vai dizer: se um homem deixa a sua esposa e vai casar com outra, está vivendo um adultério. Se uma mulher larga o seu esposo e vai casar, está vivendo um adultério. O que nós precisamos compreender é por meio da fé. Eu sei que é duro, é difícil viver dessa forma, mas é a fé da igreja. Eu não posso ser padre hoje e amanhã falar, agora eu sou outra coisa. Não tem como. A igreja até pode me suspender das atividades sacerdotais, mas não pode me tirar a ordem. Se eu sou batizado, eu posso ir para o inferno, mas eu vou para o inferno como filho de Deus, porque não tem como apagar o caráter indelével do sacramento. Mas eu não quero entrar neste assunto. Por quê? Porque aqui envolve a questão de misericórdia, a questão da moral, o lado subjetivo da situação. Cada caso é um caso. Eu recomendo a esses casais procurarem um bom sacerdote, para que o sacerdote dê uma orientação, que muitas vezes tem um caminho para resolver a situação e o casal não sabe. Mas eu gostaria de chamar uma atenção para uma outra realidade muito pior, que leva a isso e as outras desordens. Que o diabo, ele está atacando as nossas famílias. O diabo está atacando os casais, está atacando os matrimônios. É muito triste, ao menos para mim que sou padre, tenho aí 1 ano e 4 meses de sacerdote. É muito triste ouvir que um marido está traindo a sua esposa, que a esposa está traindo o seu marido. Ouvir uma jovem recém-casada de 1 ano que não aguenta mais o seu matrimônio e quer se separar do seu esposo. É muito triste você ver uma mulher grávida e ela não sabe quem é o pai, se é o esposo ou se é o patrão. É muito triste ouvir essas coisas. Dói tanto o coração do sacerdote. Imagine o coração de Deus. Imagine o sagrado coração de Jesus. É o marido que não aguenta mais a esposa, que não tem mais paciência. É o marido que depois de casado ele quer viver como um garoto ali no início da sua adolescência. É o marido que tem uma esposa de 40, como eu estou falando, e quer trocar por 2 de 20. É a mulher que quer ficar agora com o rapaz na idade para ser o filho dela. Aqui estou falando de casais, gente, de casais. Outros que casam e depois já querem se separar. Por que tudo isso acontece? Porque estão esquecendo daquilo que realmente é o matrimônio. Porque muitos casais não estão tendo a maturidade suficiente. Ah, padre, mas o senhor não sabe o que o senhor está falando. O senhor é padre. Eu saí de uma família. Eu trabalho com famílias. Eu vivo no meio de vocês, no meio de família. Eu atendo um casal, sei coisa, qualquer padre, Aqui a gente falando do segredo sacro. Sei coisa do marido que a esposa não sabe. Sei coisa da esposa que o marido não sabe. Como que o padre não sabe? Como que é a vida de casal, quais as dificuldades, aonde que está a porta para os problemas, para os pecados. Então nós estamos vivendo nesse mundo, nessa desordem. E isso quando não tem relação, mais de 2 pessoas, vamos complementar o famoso conceito ideológico do poliamor. Podemos amar várias pessoas ao mesmo tempo. Então o demônio, o mundo está atacando cada vez mais as nossas famílias e os nossos casais. E o que os casais precisam fazer? Esses casais que estão passando por crise. Em primeiro lugar, lembrar da sua vocação. Lembrar que o matrimônio não é um mar de rosas. Lembrar que o matrimônio não é um parque de diversão. O matrimônio é um lugar para amar. É um lugar para se santificar. E só pode amar aquela pessoa que está disposto a sofrer pelo outro, a dar a vida pelo outro. O mundo fala que ser homem é você fazer isso, você fazer aquilo. Ser mulher é você ser isso, ser aquilo. Gente, se nós queremos saber o que é ser homem de verdade, é só olhar para a nossa antropologia teológica. Está lá, na cruz. Jesus nos revela o que é ser homem de verdade. Ser homem é amar, é entregar a própria vida. É tão bonito olhar para uma família e ver o esforço que o pai faz
para a felicidade da sua esposa e dos seus filhos. É até emocionante ver isso e falar disso. Ver o esposo, o esforço que a esposa tem pelos seus filhos, pelo seu marido. Às vezes, né, todo mundo na casa é pagão, ninguém quer saber de Deus, quer viver no paz e amor, é o que eu quero para nós. E a esposa está ali dobrando o joelho, rezando. Ela é a porta, ela é o canal de salvação para aquela casa, em meio a tantos sofrimentos. Então, primeiro é ter essa maturidade, lembrar dos compromissos do matrimônio, é amor. Depois, uma coisa que eu gosto de lembrar sempre: o casamento, como vocês estão vendo, é uma realidade criada por Deus. Se vocês não viverem o matrimônio, quem é casado, quem pensa em casar por causa de Deus, o matrimônio de vocês vai acabar, não vai durar, porque só é possível viver como marido e mulher, manter a fidelidade àquele casal que reza, aquele casal que tem uma vida sacramental. Quem não tem, infelizmente, vive uma desordem. Fica aquelas acusações: a culpa é sua, não, a culpa é minha, a culpa é dele, e vai, não sabe de quem que é a culpa, e vai virando aquela bagunça. Depois, meus irmãos e minhas irmãs, vocês que são casados, vocês precisam evitar certas ocasiões de pecado. Existem certas amizades que não cabem para um homem casado. Existem certas amizades que não cabem para uma mulher. A mulher é casada, o melhor amigo dela é um homem, é um rapaz. Isso não vai dar certo. Você vai cair no pecado. Você vai adulterar contra o seu esposo. O casal casa e querem viver a vida de solteiro. Não tem como, não vai dar certo. Se for para viver dessa forma, é melhor não casar. É melhor ser celibatário. Ou, como disse Jesus no Evangelho da semana passada, se for para escandalizar os outros com os nossos pecados, com a vida que a gente leva, faz o seguinte: amarra uma corda no pescoço com uma pedra e se joga no mar. É bem melhor, que Jesus fala, do que ser escândalo. Gente, eu sei que muitos que estão me ouvindo aqui já passaram e passam por isso. Mas quando acontece uma separação, né? Às vezes tem esposa que fala: ninguém tem nada a ver com a minha vida, para justificar a sua safadeza. Aí a esposa sofre, os filhos sofrem, os filhos crescem naquela revolta. Ou se tem menino na história, tem aquele problema com o pai, não sabe amar, só quer usar. Aí ele casa, ele faz a mesma coisa com a sua esposa. Um dia eu atendi um caso assim. O pai era violento com a esposa, o filho veio, casou e fazia a mesma coisa, repetia a mesma coisa. Então não é brincadeira matrimônio. Matrimônio é para quem é homem de verdade, para quem é mulher de verdade, é para quem tem fé. O Papa São João Paulo II corrigiu aquele termo em dizer: eu vou te fazer feliz. De acordo com o Papa, ninguém pode fazer outra pessoa feliz. E é verdade. A gente escuta as músicas de amor: ai, eu te amo, ai, eu vou te fazer feliz eternamente. Primeiro que é impossível, no céu ninguém vai ser casado. O matrimônio é para essa realidade, por isso que é a morte que os separa. E é por isso também que o celibato sacerdotal e dos religiosos já é uma antecipação daquilo que vai ser no céu com todo mundo. Porque no céu ninguém vai ficar preso a uma pessoa. No céu seremos todos de Deus. Então é mentira eternamente. Não existe amor eterno. Amor eterno é o nosso amor puro a Deus e de Deus por nós. Então o Papa diz: a forma correta é: eu vou te ajudar a chegar à felicidade. Porque a felicidade está em Deus, a felicidade é o próprio Deus. E no matrimônio se santifica dessa forma: o marido sendo um bom pai, sendo um bom esposo, ajudando a sua esposa a ser santa e vice-versa. E quando os pais vivem nessa santidade, isso se reflete nos filhos. Claro que com tentação, com tudo isso que nós estamos vivendo, os filhos muitas vezes acabam se perdendo. E a única solução que cabe a nós é o exemplo, a paciência e a oração. Onde foi que eu errei? Talvez você não tenha errado em nada, é o mundo que tenta. Ele também tem a liberdade dele. Então, oração, paciência e exemplo. Não dá para fazer, não vai ter mágica, não vai ter padre, psicólogo, psiquiatra que vai converter seu filho e fazer dele uma pessoa normal, como alguns fazem. Então, duas coisas eu gostaria de destacar
para encerrar esta homilia. Quem é casado, cuide do seu matrimônio. Cuide muito. Não deixe que o mal da pornografia, essas ideologias que o mundo coloca, essas amizades muito íntimas, certos bares, certas festas, músicas, né? Esse sertanejo sofrência, cada coisa um absurdo, tudo contra a família. A pessoa vai ouvindo lá aquelas coisas, amante não tem lar, não sei o que. Quando assusta, faz a mesma coisa. A pessoa fica assistindo novela, assiste filme que tem traição, aí fica com dó da esposa, tomara que ela separa dele e fica com aquele outro que é melhor. Quando você assusta, você está fazendo o mesmo. Então cuide para o mal não entrar na sua casa, não entrar no seu matrimônio. E quem ainda não é casado, está se preparando, se você tem dúvida, já é um motivo para você não casar no momento. Procure crescer, procure ter maturidade, procure conhecer a outra pessoa, procure fazer as coisas de acordo com a fé da igreja. Quando uma pessoa vem me chorar, falar uma coisa, a primeira coisa que eu falo, tudo aquilo que começa errado tende a não dar certo, vai terminar errado. É difícil, mas lembremos, a felicidade, o amor verdadeiro, ele requer sacrifício. Se não tem sacrifício, não há felicidade e não há santificação. Nós que estamos vivendo essa novena em honra à nossa padroeira, e a devoção a ela, Nossa Senhora, é um meio de nós cuidarmos da nossa família, de aumentar o amor nupcial. Eu pergunto, qual foi a última vez que você rezou o terço com a sua esposa? Que vocês rezaram junto, que vocês almoçaram, jantaram juntos, que vocês saíram, vieram para a Santa Missa, andaram com os filhos, que é uma realidade sagrada que é viver como o mundo, não tem como. Então que Deus nos abençoe e abençoe todos aqueles que são casados, todos aqueles que estão se preparando para o matrimônio, e converta os corações daqueles que ainda não resolveram lutar contra o pecado do adultério. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.